Mateus 16, de 1 ao 4, só para você se situar. E depois a gente vai para o texto áureo, em Mateus 16, do versículo 13 ao 20. Diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Agora você pula lá para o versículo 13. Aí que é o texto áureo. Vamos prestar atenção. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: Quem dizeis os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será desligado do céu, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento, pela tua presença aqui desde o início, pela presença do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Ó, meu Pai, sentimos a tua presença no decorrer do dia, desde a parte da manhã. Senhor, fala conosco nesse primeiro dia de semana, dá toda a direção. Espírito Santo, toma o seu principal lugar, tu tens a liberdade aqui, em nome de Jesus, amém. Eu já preguei esse texto de uma outra forma, uns 2 anos pelo menos atrás. Deus falou no meu coração ontem de manhã. Quero que você preste muito bem atenção no que eu vou falar aqui. A verdade é que nesse texto, eu li o primeiro texto, os 4 primeiros versículos, para você entender o que eu vou falar, para entrar nesse texto aqui. A verdade é que o tempo de Jesus estava acabando. Jesus já tinha, já estava prevendo a sua crucificação à frente, e ele precisava verdadeiramente testar os apóstolos. Ele precisava ver se verdadeiramente o tempo que ele ficou com eles, eles aprenderam alguma coisa, eles assimilaram, e se valeu a pena todo o investimento, E Jesus estava com eles ali. E o mais interessante, para ficar ações com os discípulos, ele foi para essa cidade, Cesareia de Filipe, onde a maioria não era judaica, E ele já tinha vindo do embate muito forte. Aí que eu entro com o texto logo no início do capítulo, com os fariseus e saduceus. Jesus, se você ler o capítulo 15, Jesus fez milagres, maravilhas, a gente vai falar um pouco alguma coisa aqui. E quando chegou no momento dos fariseus e saduceus, ele se retirou e foi para esse lugar. Quem eram os fariseus e saduceus? Olha, o embate foi tremendo. Vamos dizer assim, os 2 grupos religiosos se juntaram para ir contra Jesus, porque os 2 não se fechavam. Os fariseus, eles seguiam fielmente a lei e os princípios da lei, as regras, os detalhes. Os saduceus não, era como se fosse um estilo de vida. Então eles não seguiam fielmente as regras, o que se pedia na lei, o que pedia lá em Levítico, aquelas coisas todas, eles não seguiam. Os fariseus
além de ser o povo maior, e o povo, a população, o povão, vamos dizer assim, que era a galera mais pobre também, eles acreditavam em anjos, em ressurreição. Os saduceus não, era a parte aristocrática, eram os que tinham dinheiro. Sabe que eles lutavam? Por posição e poder. Não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em nada disso. A vida era só essa aqui. Então se juntaram para destruir Jesus. O negócio deles era Cristo. Depois de tudo que Jesus fez, eles se juntaram para jogar o Senhor por terra. Jesus chegou nessa cidade, uma cidade que possuía muitos templos a Baal da Síria, muitos templos luxuosos. Para você ter uma ideia, Cesareia de Filipe, o rei Herodes, ele levantou um templo de tão luxo para a divindade de César. Olha só, para a própria divindade dele, se achava Deus, de imagem. Tinha lá, o pessoal botava o incenso. Onde ele ficava era um santuário, o trono era um santuário. Que coisa! Ou seja, Jesus, ele estava com os discípulos, levou eles para um lugar mais tranquilo, um lugar onde tinha deuses estranhos, onde tinha templos de luxo. E o filho de Herodes, quando Herodes construiu, veio o filho, que era o Filipe, ainda colocou mais enxuto o reino, colocou mais luxo, e se achavam deuses. Se achavam Deus, as pessoas que iam para falar com o rei, por isso que a Cesareia, ou seja, casa de César, colocou depois, quando Filipe entrou, casa de Filipe, Cesareia de Filipe, para falar, tinha que se prostrar, ser adorado como rei, como Deus, aliás. Nesse ambiente de deuses estranhos, nesse ambiente que os homens se faziam-se deuses, Jesus, ele vem com duas perguntas nesse texto áureo, de tudo que aconteceu. Jesus pergunta primeiro, ele olha o grupo e pergunta diretamente para eles: quem dizeis os homens ser o filho do homem? A primeira pergunta: quem dizeis o homem ser o filho do homem? E depois: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus queria testá-los também. O tempo estava se findando. Olha que coisa, Jesus, olha o lugar que Jesus escolheu. Por que Jesus falou aquilo naquele lugar? Porque Jesus levou os apóstolos para um lugar daquele e fez esses dois tipos de pergunta ali. Que coisa! Isso me intrigou. E Deus foi falando comigo. Ali, Jesus, no lugar de luxo, imagine você, no lugar de deuses, de templos cada mais bonitos, de ouro, de mármore, aquela coisa toda, uma luxuosidade tremenda. Ali estava Jesus, o próprio Deus, carpinteiro, não estava levando nada, pobre, do lado deles. Está dando para entender isso? Jesus não tinha nada, pobre, vindo de carpinteiro, simples. Jesus faz essas duas perguntas: quem dizeis que eu sou? E o que os homens dizem o que eu sou? E isso entrou no meu coração. Sabe por quê, meu marido? Eu coloquei que se Deus fez essa pergunta, eles poderiam errar. Porque uma pergunta pode ser positiva, reprovável. Aliás, uma pergunta pode ser negativa, reprovável ou positiva, aprovada. A primeira pergunta, o povo fracassou. Quem dizeis o povo que eu sou? E os apóstolos, apesar de todos os milagres, apesar de tudo que aconteceu, o povo via Jesus como João, como Elias, como Jeremias, ou um dos profetas. Não conseguiam ver Jesus. Que coisa! Será que a gente não vive muitas vezes, quando você olha a igreja assim, será que a gente está vendo Jesus diferente em alguns lugares, ou então na vida de algumas pessoas? Na verdade, os apóstolos viram que essas pessoas glorificavam a João, a Elias e a Jeremias.
olhava como se fosse um profeta. E será que Jesus passa desapercebido muitas vezes na nossa vida e na vida de alguns? Jesus estava ali. Estavam confundindo a visão. Quando eu olho às vezes algumas coisas, e até que eu comentei aqui antes na nossa oração, parece que cada um tem um Jesus diferente. Parece que as pessoas olham Jesus no momento, ou que precisam no momento que estão vivendo ali, mas o verdadeiro Jesus, elas não vivem isso. Será que a gente se deslumbra naquilo que Jesus faz e esquecemos verdadeiramente de dar para Ele o que nós precisamos dar, ou então conhecê-lo mais? Essas pessoas tinham uma visão errônea. Se a gente olhar aí, abre em Mateus capítulo 15. Amado, Jesus expulsou demônios. Você vai ver em Mateus capítulo 15, versículo 21. Jesus, ele expulsou, antes ele entrar em contato com os fariseus e saduceus, que é um capítulo antes, Jesus, ele expulsou demônios. Jesus, depois se você ver aí, você vai ver aí em Mateus capítulo 15, versículo 30, Jesus, ele curou enfermos. No versículo 32 desse capítulo, Jesus fez uma multiplicação, sabe, tremenda, de pães e peixes. 4.000 homens foram alimentados, fora crianças e mulheres. E as pessoas não conseguiam ver Jesus. Jesus fez essa pergunta. E os apóstolos perceberam que, pelo comportamento desse povo, pelo que falavam, não conheciam Jesus, e deram a glória para outro. Pergunto eu para você, e eu pergunto para mim mesmo também: será que a vida que a gente leva, as curas, os milagres que Deus nos faz, as pessoas ao nosso redor veem Jesus em nós e o que Jesus tem feito? Será que elas conseguem ver isso em você? A ponto dela falar: quero conhecer de repente o seu Deus, ou então falar: caramba, Jesus é com você? Porque nesse povo aí, aqueles que estavam de fora, os apóstolos, estavam vivendo isso, recebendo isso, e os apóstolos viam que eles não tinham Jesus. Isso pode acontecer com a gente. Jesus faz milagres, Jesus cura. Será que você consegue passar para as pessoas isso? Que Jesus é com você e o que Ele tem feito na sua vida? Que para os apóstolos, eles não estavam passando isso. A gente que recebe é muito bom, mas o que a gente transmite? São perguntas que eu faço para mim todo o tempo. Eu queria que você fizesse isso com você também. O que eu tenho apresentado e passado do que Jesus tem feito na minha vida? Esse é o primeiro ponto. Assim é na vida de muitos, eu coloquei aqui. Deus está fazendo, está dando livramento, e a gente deixa ir embora Ele. Primeiro que nós acabamos deixando Ele ir embora sem perceber que Jesus está ali, e nós não o conhecemos na profundidade, e nem passamos para as pessoas para poderem eles conhecerem Jesus. Jesus tem que ser conhecido. Infelizmente, a gente muitas vezes, a multidão espera de Jesus o que Ele pode fazer por ele, não pelo que Ele é, e sim pelo que pode receber de Jesus, e não pelo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que faz milagres, Ele é o Deus Salvador. Mas amado, ainda existe pessoas, aleluia, que por mais que apresentem um Jesus diferente, por mais que se comportem de uma forma diferente que Jesus não espera, ainda existe Simão, que recebe a identidade de Pedro, glorifica e reconhece que ele é o Filho do Deus vivo. E por quê? Porque ele tem uma identidade. Jesus está falando: você e eu saímos da multidão, nós temos uma identidade. Tu és Pedro, tu és Joabe, tu és Marisa, tu és Ana, aleluia, nós temos uma identidade. Eu não estou na multidão, eu ando do lado de Jesus. E se tem uma igreja aqui que não anda na multidão, anda com Jesus, dá um glória a Deus. Então teu nome está lá na palma da mão dele. Tu
tu és Pedro. Amado, independente do que os outros pensem de você, pense de mim. Você vai pensar que eu sou Simão? Aleluia. O que importa é que Jesus pensa de mim. Eu tenho um nome. Eu tenho um nome. Aleluia. Eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. Guarda essa identidade. Você não faz parte dessa multidão que só quer, que só recebe, e ninguém te conhece, não vê o Jesus que está em você. Quando Deus dá, quando Deus multiplica o pão, quando Deus faz o milagre, quando Deus te levanta, amado, é porque você tem um nome na presença dEle, é porque Ele te reconhece. Faz reconhecer Jesus, bota Jesus. Essas pessoas só estavam recebendo e estavam dando a glória para outro. Amado, a glória não vem na força do teu braço, nem vem na minha. Desde o momento que eu entreguei minha vida a Jesus, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. É dEle. É dEle. É Jesus. Eu amo Jesus. Quem ama aqui, dá uma glória a Deus. Esse é o povo que vai subir. Você tem um nome. Deus já preparou um caminho para você, um ministério para você, para ajudar a obra. Antes de você pensar em estar na igreja, Jesus já sabia disso tudo. Mas Ele espera de você também algo. A gente tem que fazer o nome de Jesus ser conhecido. Ele não pode estar misturado com Elias, com João. Não pode. Com som disso, com som daquilo, não pode. Jesus é Jesus. É Ele. Aleluia, glória a Deus. É Ele que é o Senhor e Salvador. Amado, uma coisa que Deus falou no meu coração: se eu colocar meu coração somente nas coisas que Deus pode fazer, que Ele pode me dar, isso quer dizer que a minha identidade ainda não está formada. Minha identidade, meu amado, não é pelo que Ele dá, é pelo que Ele é. A minha identidade veio porque eu entreguei minha vida a Jesus pelo que Ele é. Ele é Senhor, Salvador, Ele morreu na cruz por mim e por você. É isso que importa. Ele venceu o pecado. E quando você tem isso dentro de você, amado, você sabe que quanta gente está passando perigo. Você borbulha isso dentro de você. Porque hoje nós temos uma tendência muito grande de mostrar Jesus para as pessoas pelo que Ele fez na minha vida. É legal. Porque Ele me deu um apartamento. Porque Ele abriu a porta, eu estava vivendo nisso, e agora a coisa melhorou. Amado, Jesus venceu o pecado. É isso que importa. Você tem livre acesso, você tem eternidade. E isso, amado, o melhor Ele já fez, e você nem percebeu. O mais importante Ele fez por você. Você hoje tem livre acesso ao Senhor. As tuas orações chegam ao trono da graça. Você hoje vai para uma terra, um novo céu e uma nova terra. É isso que importa, a primeira coisa. Aí eu posso estar passando, meu amado, eu posso estar na frente de saduceu, de fariseu, posso estar num lugar cheio de imagem, gente que não fala a minha língua, mas Jesus é o mesmo. Ele morreu por mim, Ele viveu por mim, Ele pagou o preço. Eu posso estar em qualquer lugar, eu vou viver Jesus. Aleluia, Jesus é o mesmo. A gente, com o passar do tempo, perdemos a noção do que Jesus é. Principal coisa, morreu na cruz para nos salvar. Quem dizes que eu sou? Ele é o Senhor, o Salvador. A gente começa a levar muitas coisas para Jesus, pelo que a gente está vivendo, pela situação, pela dificuldade, pelo que nós queremos, a cura, e a gente esquece a essência de Jesus. Teus pecados estão perdoados, você tem livre acesso. Ser filho de Deus, a gente perde. Eu falo isso pelo tipo de, às vezes, de culto, pelo tipo de coisas que eu vejo, pelo tipo de forma como as pessoas falam, pelo interesse que as pessoas vêm à igreja. Amado, Jesus precisa ser adorado por você, você é filho dele. Isso que importa, ser filho de Deus. Essa essência não pode sair do teu coração, porque quando borbulha, você sabe a importância das pessoas escutarem Jesus de você. Jesus morreu na cruz para me salvar. Eles estão correndo perigo. Meu filho está correndo perigo, minha família está correndo perigo, então vou orar, eu vou buscar. Se você colocar isso dentro do teu coração, eu duvido se você domingo não está aqui orando. É porque a gente coloca um bocado de prioridade. Já consegui,
já estou tranquilo, tem tudo em casa. Aí que você levou para o coração para o lugar errado. Você tem tudo em casa, tua família está bem. Não é isso o mais importante. Você já nasce pecador. Você adquiriu a salvação. E os teus familiares? Quem dizes que eu sou? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro acertou. Valeu a pena. Valeu a pena Jesus andar. Que isso não sai do teu coração, amado. Que isso não sai do teu coração. Você está entendendo, dando glória a Deus? Foi o que aconteceu aqui, né? Só a intimidade me faz sair do povo, da multidão, e eu não fico preso a curas e sinais. Me dá acesso a quem é Jesus e conhecê-lo através do Espírito Santo. Foi que Pedro viveu. Não foi carne nem sangue que revelou, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, o Espírito Santo trabalhou. É o Espírito Santo que revela todas as coisas. É o Espírito Santo. Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Não foi carne nem sangue. Ali o Espírito Santo foi a presença de Deus na vida de Pedro, que era Simão. E quando nós temos esse acesso ao Senhor, aleluia, teu nome, aleluia, aleluia, está na presença de Deus. Esse é o Gerson, esse é a Marisa. Deus está preparando um novo nome para você e para mim. A Bíblia está cheia de mudanças de nomes. Saulo para Paulo, Abrão para Abraão, Simão para Pedro, Jacó para Israel, Radassa para Ruth, não é isso? Não, para Esther. Para Esther. É isso que importa para você. Quem está aqui dá uma glória a Deus? Foi o que aconteceu com Pedro, não foi carne nem sangue. Aí eu posso andar por vários lugares, amado. Aonde eu tiver, se eu tiver essa essência, quem dizes que eu sou dentro de mim? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pagou um preço por mim. Não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu ganho. Amado, você pode ir para um lugar que só tem ímpio. Você pode ir para um lugar que só tenha. Você pode estar no alto como você está no baixo. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo. Ele é o autor da fé e consumador da fé. Ele é o meu Deus. Eu estou, meu amado, posso oscilar a minha vida, eu não vou sair da presença de Deus. Eu tenho uma identidade. Ele me chamou, Gerson, tu faz parte daqui. Jesus pode perguntar isso para você essa noite. E vós, quem dizes que eu sou? Pode para você? Aleluia, aleluia, aleluia. Da mesma forma, meu amado, a gente, muitos lugares, isso eu falo por mim, pelo que eu vejo, muitos lugares às vezes vivem as pessoas, não é a igreja, um Jesus errado, porque a gente vive buscando Jesus o que Ele pode dar, mas o Jesus também Ele quer, Jesus, o que você pode dar para Ele receber. Jesus Ele quer receber a tua gratidão, Jesus quer receber a tua adoração, Jesus quer receber a tua retidão, Jesus quer receber o teu choro no momento de angústia, Jesus quer receber o teu choro no momento de alegria. Ele quer que você esteja com Ele, meu irmão. É isso que Ele quer receber de você. Ele pode fazer isso tudo na tua vida, mas Ele está ali pronto para receber de você adoração, gratidão, retidão, choro, pranto, alegria por teu conhecido. Quem dizes que eu sou? Aleluia, aleluia. Vai chegar um momento que você pode estar num lugar desse, ou se você já passou por isso, no momento que ninguém está ali com você, Deus pode te levar no alto ou no baixo. Vai chegar no momento que Jesus vai falar para você, mostrar pessoas e dizer o que eles acham, o que você acha que eles estão vendo, e o que você está vendo naquele momento. Jesus Ele pode chegar no momento que você pode estar passando hoje. O que você está vendo? E o que eu sou para você, nesse momento que você está vivendo aí? Será que, essa é uma pergunta que eu faço para você, a forma de como vem Jesus te influencia?
a ponto de te levar junto. A forma como vem Jesus, as pessoas que estão à tua volta, ao teu redor, te influencia a ponto de te levar junto. Porque isso acontece em qualquer igreja. A forma como uma pessoa vê, ele leva 3, 4, 5 com ele. A forma como você vê, como eles veem Jesus, te influencia a ponto de te juntar a Jesus ou te afastar de Jesus. A forma como você vê nesses anos todos de caminhada com Jesus, você está mais perto ou mais longe de Jesus? Como você vê Jesus? Há um momento que Deus mostra isso para a gente, há um momento que Deus permite nós fazermos uma autorreflexão, uma autoanálise dentro da gente, para ver se a identidade de Jesus está sendo construída, em mente e em coração, para ver se você faz parte do povo dele ou da multidão. Há um momento que Deus permite, foi com os apóstolos aqui. Eles pensam de que jeito, e vocês que estão do meu lado? Jesus, ele conhece você por dentro, mas queria escutar isso. Pode ser com você. Há momentos que ele vê se você está verdadeiramente sendo construído de uma forma certa. Aí você passa por vários lugares, ele te coloca em várias situações, e vem aquela voz dentro de você: e vós? O que dizes que eu sou para você nesse momento? O que ele é para você? Aleluia, aleluia. Naquele momento que você está passando o maior aperto da tua vida, você está num lugar totalmente inóspito, porque você nunca foi como esses apóstolos. Vai vir a pergunta: e aí? O que dizes que eu sou? Ninguém esperava ele ir para um lugar desse. Eles andavam dentro da cidade de Jerusalém, de Israel, eles estavam ali, eles foram para um lugar totalmente diferente, para lançar uma pergunta, num lugar totalmente de deuses estranhos, deuses luxuosos com templo, ele totalmente ali simples e pobre, não tendo nada, andando de chinelo de dedo, com uma roupa simples. Que vocês pensam, olhando isso tudo aqui, essas construções, César ali com uma imagem maior do que não sei o que, e aí? Você está me entendendo, meu amado? Quando você tem essa construção dentro de você, nada te tira de dentro da presença de Deus, nada te tira da visão do Senhor, meu amado. Você não perde o rumo, porque você tem uma identidade. Glória a Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Isso é para a tua vida, é para a minha vida. Porque eu posso, meu amado, estar dentro de uma igreja, é o que mais você vê hoje, com o corpo lá, mas a cabeça, o que está dentro do coração está lá fora. Você pode estar muito bem dentro de uma igreja, tudo, mas com a cabeça, o teu coração totalmente fora da igreja. Pode ou não pode? Você vem de repente por um simples ritual que falaram que era legal, e você aceitou Jesus, você está ali. Mas no fundo, você ainda não conhece a Jesus. Sabe por quê, meu amado? Que experiência com Deus é experiência pessoal, não é que os outros dizem. Deus dá experiência para cada um, meu irmão. Basta você querer. Você não pode viver o que os outros dizem de Jesus. A experiência é comigo. E você tem que aceitar essa experiência, seja no alto ou seja no baixo, Jesus é o mesmo. E muitos não conseguem passar por essa prova, são reprovados muitas vezes, andam na multidão pelo que Jesus pode dar. Jesus pode falar para você hoje e dizer: o que eu sou na tua vida? Eu não sei o que você está passando, eu muito mal sei o que eu passo, mas Jesus, ele está aqui hoje na noite, em nome de Jesus, está falando para você nesse momento: o que eu sou na tua vida? Por todos esses anos que você tem passado tais situações ou um momento, aleluia. E aquele que Jesus deu uma identidade nova, Deus continua a edificar a sua igreja. Olha o versículo aí, pega a Bíblia, versículo capítulo 16. Jesus, ele fala uma coisa tremenda aqui. Ele fala: pois também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, deu uma identidade. Pedro, teu nome não é esse aí que dizem, teu nome é esse aqui, ó. Perante a mim é esse aqui.
sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eclésia, que quer dizer ir para fora, mas ir para fora para se juntar. Se você ver a definição, para se juntar numa assembleia. Definição de eclésia para a gente: reunião de pessoas. Primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia. Primeira vez que aparece a palavra igreja. Depois de 115 vezes você vai ver no Novo Testamento. Primeira vez. Mas só apareceu depois que Deus deu uma identidade. Levanta a tua mão assim, ó. O Senhor vai falar com você essa noite. A igreja existe porque você recebeu uma vida nova, uma transformação, aleluia, um nome novo. Hoje você tem identidade, e quem tem identidade permanece e sustenta a igreja do Senhor. Só veio depois disso. Deus não dá igreja sem antes mudar a sua identidade. Essa é a igreja santa do Senhor. Primeiro Ele transformou, depois Ele apresentou. Igreja. Aí você vai falar sobre esta pedra: edificarei minha igreja. Que pedra é essa? 1 de Pedro, capítulo 2, abre aí. E eu vou terminar. 1 de Pedro, capítulo 2. Todo mundo fala, pedra pode ser várias coisas, pode ser Pedro. Não. Jesus é a pedra de esquina. A palavra de Deus fala em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que põe em Sião a pedra principal, de esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. E eu pergunto: quem crê aqui em Jesus? É porque você tem uma identidade, você não vai ser confundido. Deus está falando aqui: você é pedra viva, tanto quanto Ele te chama. Você faz parte da família de Deus. Quem é pedra viva aqui? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Assim como pedras vivas, nos levantou como sacerdócio santo. Ou seja, Jesus, Ele quer que você tenha identidade, você seja parecido com Ele. Ele é a pedra viva, de esquina. E depois Ele fala: você também é pedra viva. Deus quer que você se identifique com Ele. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele, para você cada vez mais ser parecido com Ele. Cada vez mais você conhecer quem é o eu sou. Que Deus abençoe a todos essa noite. Que Deus trabalhe na tua vida a cada dia. Vem cá, Ministério de Música, em nome de Jesus. Que você viva isso. Você tem uma identidade do Senhor. Você foi um separado de Deus. Você não é um Simão qualquer. Você tem um nome. Aleluia. Quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. É Cristo em vós, a esperança da glória. Esse texto é tremendo de Pedro, que ele fala primeiro que ele é a pedra viva, depois ele fala: vós sois pedras vivas. Amado, Jesus, ele se compara. Você é da família dele. Você é tão pedra quanto ele. Se você buscar, você vai para um lugar que vai estar ele, vai estar todo mundo ali, para viver uma eternidade com ele. Vamos ficar de pé nesse momento em nome de Jesus.